Você já viu uma rua alagada, caixa d'água aberta no quintal, ou até mesmo um córrego cheio de lixo? Pois é, o que ninguém imagina é que esses ambientes são verdadeiras fábricas de doenças. Hoje você vai entender junto comigo como a ecologia por trás do ambiente explica o surgimento da dengue, da ectossomose e da leptospirose. E por que essas doenças aparecem exatamente onde o ambiente entra em colapso. Antes de falarmos das doenças, eu preciso te mostrar o fio condutor de tudo isso. Ecologia é o estudo das relações entre organismos e entre organismos e o ambiente onde vivem. Quando eu digo que o ambiente ele foi alterado, não significa só cortar árvores ou jogar lixo. Significa mudar a temperatura local, a umidade, o fluxo da água e a presença de predadores e o comportamento das espécies. Alguns termos técnicos vão aparecer bastante. Regime hidrológico é o padrão de fluxo da água. Imagine um rio correndo, rápido. E agora compare com um canal parado. Interações tróficas são relações de quem come quem dentro do ecossistema. Quando predadores somem, certas espécies explodem. E espécies oportunistas são organismos que prosperam quando o ambiente fica mais simples e degradados, como, por exemplo, mosquitos, ratos e caramujos. Entender esses conceitos é entender por que determinadas doenças surgem em determinados ambientes. Agora vamos às grandes causas. Tudo começa com ações humanas, que mudam profundamente a ecologia. O desmatamento expõe o solo ao sol. Consequentemente, aumenta a temperatura, diminui a umidade e reduz a complexidade de habitats, ou seja, menos predadores. A impermeabilização do solo com asfalto e concreto impede a água de infiltrar, e isso gera poças, valas e enchentes. A gestão ruim do lixo cria alimento e abrigo para ratos, além de produzir incontáveis pequenos reservatórios de água onde os mosquitos colocam os ovos. O saneamento básico deficiente despeja esgotos em rios, aumentando assim a matéria orgânica e causando eutrofização, que é o excesso de nutrientes que deixa a água verde sem oxigênio e mata peixes. Em obras mal planejadas, como canais e represas, transformam rios rápidos em águas lentas, quentes e rasas, condições ideais para caramujos de água doce. Somando isso e eventos climáticos extremos, como a chuva intensa e o calor crescente, temos um ambiente completamente redesenhado, que favorece vetores e reservatórios de doenças. Mas você deve estar se perguntando quais são as consequências ecológicas dessa bagunça toda. A primeira é a perda de biodiversidade. Quando eu falo em biodiversidade, não estou falando de quantidade de espécies bonitas que nós vemos por aí. Eu estou falando de predadores, reguladores naturais e organismos que equilibram o sistema. Com a perda desses reguladores, entram em cena as espécies oportunistas citadas anteriormente. Animais que se reproduzem rápido, toleram poluição e usam qualquer recurso disponível, como, por exemplo, mosquitos, caramujos e ratos. Outra consequência são as mudanças microclimáticas. As cidades criam ilhas de calor, com temperaturas mais altas, e temperaturas altas aceleram o ciclo de vida de vetores. A água passa a se acumular em microlocais, como, por exemplo, tampinhas, vasos, calhas, pneus, sacolas, e ambientes ricos em matéria orgânica se tornam reservatório para ovos, bactérias e parasitas. Por fim, aumenta o contato entre humanos e esses organismos, e é exatamente nesse ponto que as zoonoses emergem. A dengue é o exemplo perfeito do impacto ecológico urbano. O mosquito Aedes aegypti é uma espécie antropófilica, o que significa que prefere viver perto de seres humanos. Ele é extremamente eficiente em explorar microhabitats criados por nós. Qualquer recipiente com água parada serve como um berçário para eles. A temperatura urbana mais alta reduz o tempo de desenvolvimento das formas imaturas.
acelerando o ciclo e aumentando a taxa de reprodução. Ao mesmo tempo, ambientes urbanos possuem menos predadores naturais, ou seja, a cidade fornece o calor, água e proteção. E é um paraíso para os mosquitos. Por isso, combater dengue não é apenas eliminar focos de água, mas entender como a estrutura urbana cria habitat perfeito para os vetores. A extossomose moçônica é uma doença que depende de um ciclo ecológico muito específico, o parasita Schistosoma mansoni. Ele precisa passar por um hospedeiro intermediário, o caramujo. O hospedeiro intermediário é o organismo onde o parasita se desenvolve antes de chegar ao hospedeiro definitivo, que somos nós. Quando o esgoto humano é despejado em rios, os ovos do parasita entram na água. Desses ovos, saem os miracídios, que infectam os caramujos. Dentro do caramujo, o parasita se transforma em cercária, uma forma larval que nada e penetra diretamente na pele humana. Ambientes eutrofizados, rasos de água lenta, como canais, represas e valas, são perfeitos para esses caramujos. A queda de oxigênio mata os peixes que antes eram predadores desses moluscos. E com menos predadores, os caramujos dominam, ou seja, as obras hidráulicas mal planejadas e o esgoto sem tratamento não só poluem, eles reorganizam ecologicamente os rios, favorecendo o ciclo do parasita. A leptospirose é diferente, mas segue a mesma lógica ecológica. A bactéria Leptospira vive em roedores, principalmente o rato de esgoto. Esses ratos são reservatórios, ou seja, animais que mantêm a bactéria circulando sem morrer rapidamente por ela. Quando há lixo acumulado, entulho e saneamento ruim, a população de ratos aumenta. E na época das chuvas e enchentes, espalham a urina contaminada por ruas inteiras. A infecção ocorre quando a pessoa tem contato da pele com essa água suja. Aqui vemos a interação entre o mau manejo de resíduos, a falta de drenagem e eventos climáticos extremos. Tudo isso junto permite que o agente infeccioso se desloque e disperse e chegue até as pessoas. Agora observe o padrão. A dengue se multiplica onde o ambiente urbano cria calor e água parada. A extossomose surge onde o ambiente aquático foi modificado e poluído. A leptospirose, onde lixo, enchentes e roedores se combinam. 3 doenças diferentes, mas com a mesma lógica ecológica. Primeiro, a ação humana degrada o ambiente, depois o ambiente responde. E as espécies oportunistas prosperam. Por fim, aumenta o contato entre humanos e agentes patógenos. Não é aleatório, é previsível, é ecologia pura. E quais são as soluções? São soluções ambientais. Para a dengue, um manejo adequado de resíduos, áreas verdes para reduzir calor e redução de criadouros. Para a leptospirose, gestão de lixo, drenagem eficiente e políticas urbanas que reduzam riscos em áreas vulneráveis. E todas elas, saúde pública e meio ambiente, não são setores separados, são lados da mesma moeda. Ambientes equilibrados reduzem drasticamente o risco dessas doenças. Agora, o mais importante: dengue, extossomose e leptospirose não são doenças da natureza, são doenças de ambientes degradados. E se nós queremos menos doenças, precisamos de ambientes melhores. Ambiente saudável é saúde pública. Obrigada por assistir até aqui. Se quiser uma continuação, podemos mostrar exemplos reais de cidades que conseguiram reduzir essas doenças ao restaurar seus ambientes. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau!